libertação. Muitas das vezes, para a gente ser curado, a gente precisa ser quebrado, né? Verdade. Coisa triste, né? Ser quebrado. É difícil, né? Passar por um processo. Ser curado. Quando você chega no hospital, você vai fazer uma cirurgia, o médico tem que te abrir, né? Tem que te abrir para tirar a enfermidade. Se tem um braço, né, que às vezes está até torto, ele quebra de novo para arrumar. Isso é triste, né? Muitas das vezes vai colocar um pino, tem que furar para atravessar um pino. Então nós somos quebrados o tempo inteiro para ser transformados por Deus. Se coloquem todos de pé em nome de Jesus. Jeremias 18 vai dizer assim, ó: a casa do oleiro. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro quebrou na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Pode se sentar dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, nessa noite eu quero apresentar neste momento, ó Deus, as nossas vidas. Quero pedir ao Senhor que o Senhor visita mente e coração neste lugar. Pai, fala comigo, fala com cada um que aqui se encontra. Oh Senhor, eu sei que o Senhor pode falar. Prepara o nosso coração para a Tua palavra. Nos prepara, Deus, para que nós possamos administrar bem a Tua palavra nessa noite. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A casa do oleiro. A casa do oleiro. Nós, a igreja, é a casa do oleiro. Amém. A casa do oleiro. Quem é o oleiro? Deus. Quem é o vaso? Nós. Quando Jeremias ele estava trabalhando na casa do oleiro, veio a ele a palavra do Senhor dizer a ele: Deus comparou Jeremias com um vaso de barro. Comparou ele com aquele vaso e disse: não poderei eu fazer com vós como fizeste com este vaso, ó casa do oleiro? Porque Deus comparou Jeremias com aquele vaso? Porque nós temos a mesma composição, somos feitos da mesma matéria-prima, somos também trabalhados no vaso de barro. Como o Senhor trabalhou no vaso, como o oleiro trabalhou naquele vaso, o Senhor trabalhou na minha e na sua vida. Diferente daquele vaso é que Deus nos deu um espírito, mas somos como um vaso de barro. Somos moldados pela mão do Senhor. Quando Deus trabalhou na vida de Adão, quando o Senhor preparou o jardim do Éden, quando Ele preparou tudo, Ele pegou o barro e fez o homem. Ele pegou o barro e fez o homem. Ele preparou ali a sua obra de arte, a sua obra-prima, que sou eu e você, nas mãos do Senhor.